Olá pessoal, e aí como é que vocês estão? Tudo bem? Estamos aqui de volta às nossas correções de simulados eleitorais e hoje nós vamos corrigir o 10º simulado. Chegamos ao simulado número 10, um simulado feito com muito carinho, com 15 questões sobre assuntos que permeiam a jurisprudência eleitoral, assuntos mais relevantes no sentido de julgados, né, nos últimos julgados do Tribunal Superior Eleitoral. Então hoje, e do Supremo Tribunal Federal, hoje nós vamos resolver 15 questõezinhas, espero que vocês tenham se saído bem. A minha dica é que quando responderem o simulado, vocês também anotem os gabaritos para depois vocês conferirem, porque como eu publico lá no Instagram, @professorbrunoeleitoral, a pontuação, é necessário que você também corrija para também verificar o que ficou pendente, qual errinho que você cometeu, o que precisa melhorar, certo? Então a gente vai começar a correção do simulado número 10. Se você ainda não faz parte do nosso grupo do WhatsApp, basta você posicionar a câmera do seu celular aqui no QR Code e você vai direto para o link do grupo, ok? Bom, aqui nós temos também, pessoal, o link para acessar todos os simulados, tá? Então basta você digitar esse link na sua URL aí do seu navegador e você vai ter acesso ao PDF de todos os simulados que até o presente momento nós já divulgamos, certo? O nosso manual de direito eleitoral para concursos está na 4ª edição. Você pode adquirir no site da editora Juspodium e no site eleitoralcombruno.com.br os nossos cursos em vídeo, tanto de questões quanto teórico, certo? Bora começar então com a nossa primeira questão, e ela diz o seguinte: após o cálculo do quociente partidário, estarão eleitos entre os candidatos registrados por um partido que tenham obtido votos em número igual ou superior a 10% do quociente partidário, tantos quantos o respectivo quociente partidário indicar na ordem da votação nominal que cada um tenha recebido. Bom, quando a gente sabe que na hora do cálculo do sistema proporcional, nós temos que passar por algumas fases, né? Então, temos que definir qual é o quociente eleitoral, que é o número mínimo de votos para que um partido político tenha direito a participar da distribuição ali da primeira fase das cadeiras, né? Distribuição das cadeiras. O quociente partidário, que nos dará o número de vagas que inicialmente aquele partido político tem direito, certo? Uma vez definido esse quociente partidário, nós vamos olhar para dentro do partido político, na lista ali do maior número de votos para o menor, né? Na lista que é feita internamente dentro do partido, ou seja, quais foram os votos dados a cada um dos candidatos em ordem decrescente, e suponhamos que aquele partido tenha conseguido 2 vagas. Os 2 mais votados do partido teriam, em regra, direito àquelas vagas, mas eles precisam passar por uma cláusula inicial de barreira, que é justamente a cláusula dos 10%. Só que veja, para que aquele candidato preencha uma dessas vagas determinadas pelo quociente partidário, ele tem que ter adquirido pelo menos 10% do quociente eleitoral. Veja que a questão nos trouxe que os 10% é no quociente partidário. Não faz absolutamente nenhum sentido se fosse no quociente partidário, porque nós estamos aqui com já o quociente partidário calculado, definido o número de vagas iniciais, e a gente agora olha para dentro do partido político para definir a quantidade, para definir quem serão os eleitos. E para que seja eleito, tem que ter um número de votos
em número igual ou superior a 10% do quociente eleitoral e não do quociente partidário, ok? Então, nessa questão primeira, ela está incorreta. A resposta para essa questão está no Código Eleitoral, se você quiser anotar. O artigo é o 108, ok? Então, questão número 1, incorreta. 2. É válida a resolução do Tribunal Superior Eleitoral que proíbe a divulgação ou compartilhamento de informações falsas ou gravemente descontextualizadas que possam comprometer o processo eleitoral. Bom, nós estamos aqui, pessoal, falando da resolução que trata sobre a proibição de divulgação de notícias falsas. Houve uma proposta de inconstitucionalidade, né, que foi direcionada aí ao próprio Supremo Tribunal Federal, frente a essa resolução do Tribunal Superior. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar essa ADI, que é a ADI número 7.261, vamos anotar? ADI 7261. Então, o Supremo Tribunal Federal determinou que é constitucional esta resolução do TSE, que foi editada com a finalidade de coibir, no período das eleições, a propagação, a divulgação de notícias falsas através das mídias virtuais e da internet, né? Tendo em vista, e aqui nós temos alguns argumentos, tendo em vista que o direito à liberdade à expressão não é absoluto, né? Ele encontra limites na tutela do regime democrático e também na garantia do pluralismo político, ok? Então, foi determinada a constitucionalidade dessa resolução. Por outro lado, também determinou-se que não usurpou a competência privativa da União para legislar sobre direito eleitoral. A gente sabe, né, que é competência privativa da União legislar sobre direito eleitoral. Por quê? O TSE, ao disciplinar sobre a questão da desinformação, ele atuou na sua competência normativa. Então, a Justiça Eleitoral tem várias funções. Uma dessas funções é a normativa, estabelecendo resoluções. E tem esse poder de polícia que incide sobre a propaganda eleitoral. Por outro lado também, a resolução ela não configura censura prévia, porque ela prevê o quê? Ela prevê um controle judicial exercido posterior à constatação do fato e restrito ao período eleitoral. Certo? Então, nós temos a determinação pela constitucionalidade. Constitucionalidade desta resolução que proíbe tanto a divulgação quanto o compartilhamento de informações falsas ou gravemente descontextualizadas que possam comprometer o processo eleitoral. Questão número 2, verdadeira. Ok? Se você depois quiser acessar esse julgado, né, nós temos no informativo do Supremo Tribunal Federal 1121, tá bom? Podemos avançar então agora para a próxima questãozinha, questão de número 3. Vejam. O encerramento do prazo de inelegibilidade antes do dia da eleição constitui fato superveniente que afasta a inelegibilidade. Então a gente tem que lembrar da seguinte situação. Um cidadão foi declarado inelegível, né, por 8 anos, e a inelegibilidade dele, o prazo que declarou ele como inelegível, encerraria antes do dia da eleição. Então, se a eleição era 6 de outubro, encerrou dia 4 de outubro. Na hora que foi julgado o registro de candidatura,
Eu posso considerar esse fato como superveniente, afastando a inelegibilidade, um fato que aconteceu então posterior, mas que afastaria a inelegibilidade, podendo então deferir o registro daquela candidatura, mesmo que naquele momento da apreciação desse registro não se constate a ausência dessa inelegibilidade, mas é uma ausência que acontecerá a posteriori. Sim, inclusive, o Tribunal Superior Eleitoral tem uma súmula, que é a súmula de número 70. A súmula de número 70, ela fala o seguinte, vejam, o encerramento do prazo de inelegibilidade antes do dia da eleição constitui fato superveniente que afasta a inelegibilidade nos termos do que prevê o artigo 11, parágrafo 10 da Lei das Eleições. Então, nos termos do artigo 11, parágrafo número 10, Lei das Eleições. Ok? Então, sim, o encerramento do prazo de inelegibilidade antes do dia da eleição constitui, sim, um fato superveniente que afasta a inelegibilidade. Questão número 3, corretíssima. Beleza? Bora para a questão número 4. O prazo de inelegibilidade, ainda falando sobre inelegibilidade, decorrente da condenação por abuso do poder econômico ou político, então aqui temos o motivo que decorreu essa inelegibilidade, tem início no dia da eleição em que se verificou esse abuso e finda no dia de igual número no 8º ano seguinte. Certo? Lembrando que a inelegibilidade é octogonal. Isso está correto? Está correto. Mais uma súmula do Tribunal Superior Eleitoral sendo cobrada. Veja que súmula é um assunto que você precisa estar aí atento. Inclusive no canal do YouTube, no nosso canal aqui, nós estamos trabalhando súmula por súmula. O objetivo é finalizar 72 súmulas até a data da prova. Já estamos na 63, então vamos conseguir, se Deus quiser, né? Então essa é a súmula número 19. Né? Então eu tenho uma inelegibilidade que decorre de uma condenação por abuso do poder econômico ou político, iniciará no dia da eleição que se verificou esse abuso e termina no dia de igual número no 8º ano seguinte. Então, se a eleição que se verificou o abuso foi no dia 2 de outubro, a inelegibilidade vai terminar quando? 2 também de outubro. Beleza? Ficou claro isso? Sim? Então, bora para a próxima questão, número 5. Olha só. Configura omissão inconstitucional do poder público a falta de oferta com a mesma frequência e regularidade dos dias úteis de transporte público coletivo gratuito nas zonas urbanas em dia das eleições. Aqui é importante porque quando a gente fala de transporte público, a gente tem que lembrar que o dia da eleição, o voto, ele é obrigatório no Brasil. Então, todos devem votar, né? Então, tem 18 anos, maiores de 18 anos, igual ou maiores de 18 anos, precisam votar. Se não votar, incorre em multa, não fica quite com a Justiça Eleitoral. Mas o que acontece? A gente percebe isso no Brasil, principalmente lá nos municípios menores, né? Que tem transporte público em dia. Não só nos municípios menores, mas tem transporte público nos dias comuns, nos dias úteis. Aí no final de semana diminui esse volume, normal. Só que, por ser o voto obrigatório, você há de concordar que no dia da eleição esse fluxo de veículos tinha que ser igual no dia útil, porque todos ali vão sair de casa. E muitas vezes a gente tem até uma situação contrária. O volume de transporte público na zona urbana no dia da eleição, ele é menor do que se fosse um final de semana comum. Então a gente percebe uma tentativa de impedir, em alguns locais,
o voto desses eleitores da zona urbana. A gente já tem uma lei que regulamenta o transporte de eleitores da zona rural no dia da eleição. O foco aqui é o transporte público coletivo gratuito nas zonas urbanas. O que o Supremo Tribunal Federal decidiu averiguando uma ADI número 1013? Decidiu o seguinte, pessoal, que vai ser de fato inconstitucional, é uma omissão inconstitucional, é um deixar de fazer que fere a Constituição, quando o poder público, ele deixa de ofertar com a mesma frequência e regularidade dos dias úteis do transporte público coletivo gratuito nas zonas urbanas em dia de eleições. Então a questão número 5, ela tá perfeita. Ela está corretíssima, tá? Curioso por entender melhor esse informativo, esse julgado, se dirijam ao informativo 1113, informativo 1113, perdão. Informativo 1113 do Supremo Tribunal Federal. Beleza? Então, é isso, essa é a questão número 5, a questão número 5, ela está correta. Nós vamos agora para a próxima questão, questão de número 6. Questão número 6, ela fala o seguinte: em regra, nas eleições proporcionais, devem ser computados como válidos para os partidos políticos os votos dados aos candidatos sub júdice, cujos registros de candidatura estejam deferidos ou sem análise pela Justiça Eleitoral na data da realização do sufrágio e que, após a votação, sejam indeferidos por decisão judicial. E aí, o que vocês acham? Essa questão, ela também está correta, tá? Mais uma vez, nós tivemos aqui uma apreciação de algumas ADIs, tá? Eu vou anotar para vocês aqui os números das ADIs. Então, nós temos a primeira ADI, a 4513. Nós temos a ADI 4542, ok? E nós temos a ADI 223. O Supremo Tribunal Federal afirmou isso, afirmou o seguinte: quando a gente tem candidaturas sub júdice, são aquelas candidaturas que estão sob julgamento. Os candidatos, nesta situação, eles vão normalmente participar da eleição, o seu nome vai ter na urna eletrônica, vai poder praticar atos de campanha eleitoral normalmente. Agora, quando a gente fala de cômputo dos votos para os partidos políticos, havia um imbróglio aqui, um problema a ser definido. Como que o Supremo Tribunal Federal entendeu? Ele dizendo justamente isso, que em regra, nessas eleições proporcionais, onde vamos eleger vereadores e deputados, serão considerados válidos os votos para os partidos políticos, porque no sistema proporcional o mandato é do partido, né? Para aqueles candidatos que estão sob a condição sub júdice, cujos registros estejam deferidos, certo? Ou sem análise, a Justiça Eleitoral ainda não analisou na data da realização da eleição. Ela demorou tanto, chegou a eleição e tem aquele pedido ainda sendo analisado. E que após a votação sejam indeferidos por decisão judicial. Olha, no dia da votação estava sob análise e depois foi indeferido. Mesmo nessa situação, os votos serão destinados aos partidos políticos. Tá? Aí, quais foram os argumentos? Né? Por força do princípio democrático, soberania popular, centralidade dos partidos políticos no sistema proporcional, porque o partido político é o principal ator no sistema proporcional. O parágrafo único do artigo 16A da Lei das Eleições deve ser interpretado no sentido de excluir da contagem para as legendas apenas os votos atribuídos ao candidato sub júdice, sob julgamento,
cujo registro esteja indeferido no dia da votação. Tá? Aí exclui o voto daquele partido. Mas, se estava sob análise no dia da votação, passou o dia da votação, foi indeferido, mesmo assim, conta-se o voto para o partido político. Tá? Para maiores detalhes, informativo do STF, 1090. Beleza? Questão número 6 também está correta. Próxima questão, número 7. A fraude à cota de gênero enseja a cassação de todas as candidaturas beneficiadas pela fraude. Então, nós temos, né, de fato aqui, que quando a fraude à cota de gênero, que é um grande problema eleitoral nacional, toda a chapa, as candidaturas serão, todas as candidaturas beneficiadas pela fraude serão cassadas. No entanto, não pode ser apurada mediante AIGE, ou seja, Ação de Investigação Judicial Eleitoral. Errado. Pode sim. Tá? Vamos fazer aqui algumas anotações. O Supremo Tribunal Federal, apreciando uma ADI, mais uma ADI, a 6.338, teve como relatora a ministra Rosa Weber, em 2023, no informativo 1089, disse o seguinte, que é constitucional o entendimento no qual o TSE diz que é cabível a ação de investigação judicial eleitoral para apurar fraude à cota de gênero e também constitucional a imperatividade no que tange à cassação do registro ou do diploma de todos os candidatos beneficiados por essa fraude, que é a fraude à cota de gênero, as candidaturas fictícias, as candidaturas laranjas. Né? Então, questão número 7, ela está errada porque ela diz que não pode, a gente viu que pode sim. Né? Então, pode ser apurada por meio de AIGE. Número 8. Nos 3 meses que antecedem o pleito, muito cuidado aqui, é vedada a inauguração de obras públicas. Cuidado, hein? Cuidado. Quanto a essa conduta vedada, o que nós temos como problema, né, não é a inauguração de obras públicas, e sim o comparecimento a essas inaugurações pelo candidato. Então, o candidato que nos 3 meses que antecedem o pleito comparecem à inauguração de obras públicas, ele está diante de uma conduta vedada. É o que prevê o artigo 77 da Lei das Eleições. A questão número 8, então, o problema é em afirmar que é vedada a inauguração. A inauguração ela não é vedada. O comparecimento do candidato é que é vedado nos 3 meses que antecedem o pleito. Questão número 8, incorreta. 9. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre os candidatos nos pleitos eleitorais nos 3 meses que antecedem o pleito, com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no mercado, autorizar publicidade institucional dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, ou das respectivas entidades da administração indireta, salvo em caso de grave e urgente necessidade pública, assim reconhecida pelo Poder Legislativo. Ora, nós estamos diante da propaganda institucional. A propaganda institucional, nos 3 meses que antecedem o pleito, ela é vedada, que é aquela publicidade que se dá nos sites dos órgãos públicos federais, estaduais ou municipais,
a depender de qual circunscrição que nós estamos falando para aquela eleição. E isso é vedado nos 3 meses que antecedem o pleito. Só que vamos ter situações, como foi colocado aqui na questão, em caso, por exemplo, de grave e urgente necessidade pública. Inclusive, um fato recente que nós tivemos foi a Covid-19, né? Foi um fato, que é um caso grave e de urgente necessidade pública, em que nós tivemos que, como órgão público, demonstrar para a comunidade, para a população, situações, né, de prevenção, né, em relação ao vírus da Covid-19. Então, estávamos diante de um caso grave, de urgente necessidade pública, em que foi autorizado, mas não pelo Poder Legislativo, porque para essa exceção desta conduta vedada, diz o artigo 73 que é necessária uma autorização da própria Justiça Eleitoral. Então, o erro da questão número 9 é o reconhecimento aqui pelo Poder Legislativo, mas deve ser reconhecido pela Justiça Eleitoral. Ok? Questão número 9 está errada. E o artigo da Lei das Eleições que trata sobre esse assunto é o 73, o inciso é o 6º e a linha é a B. Tá bom? Questão 9, incorreta. Vamos agora para a questão número 10. Qualquer partido político ou coligação poderá representar a Justiça Eleitoral no prazo de 30 dias da diplomação, relatando fatos e indicando provas, e também pedir a abertura de investigação judicial para apurar condutas em desacordo com as normas desta lei relativas à arrecadação e gastos de recursos. Então, o foco aqui é investigação quanto condutas que ferem a arrecadação e gastos de recursos. Então, nós temos aqui os legitimados para propor esta ação, partido, coligação, né? E o problema é o prazo, tá? Porque a Lei das Eleições, ela prevê isso lá no artigo 30A, só que o prazo aqui é o nosso problema. Não é no prazo de 30 dias, é no prazo de 15 dias da diplomação, tá? Então, essa representação quanto condutas que estão em desacordo das previsões da lei frente à arrecadação e gastos de recursos, o prazo é de 15 dias da diplomação, questão número 10, incorreta. Ok? Acertaram a questão? Podemos avançar para a próxima. Nós vamos agora para a questão, então, número 11. Vamos lá. Questão número 11. Vejam só. São constitucionais, visto não ofenderem a autonomia partidária, os dispositivos da resolução editada pelo Tribunal Superior Eleitoral, que vedam o repasse de recursos do fundo partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha por partidos políticos ou candidatos não pertencentes à mesma coligação e ou não coligados. Bom, nós tivemos aqui o Supremo Tribunal Federal analisando mais uma ADI, que é a ADI 7.214, né? Em que teve como relator o ministro Ricardo Lewandowski lá em 2022, e o informativo, para curiosidade, é o 1070, tá? Em que foi declarado constitucional, não ofendendo a autonomia partidária, dispositivos de resolução do TSE que veda repasse do fundo partidário e do FEFIC, que é o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, por partidos ou candidatos não pertencentes à mesma coligação e ou não coligados. Questão número 11, corretíssima. 12. Serão reunidas para julgamento comum as ações eleitorais propostas por partes diversas sobre o mesmo fato, sendo competente para apreciá-las o juiz ou o relator
que tiver recebido a primeira. A regra geral que determina a reunião de ações eleitorais que versem sobre os mesmos fatos para julgamento conjunto pode ser afastada sempre que o magistrado aferir a pertinência de separação dos feitos, à luz das circunstâncias do caso concreto e das exigências inerentes aos postulados do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Então, o que está falando? Olha, a regra é, mesmo fato, partes diversas, eu posso ter um julgamento comum, conjunto, né? Então, se tem o mesmo fato, eu posso que essas ações eleitorais podem ser reunidas. Mas, veja, o magistrado vai aferir a pertinência, caso veja necessidade, tá? Analisando o caso concreto, analisando a obediência ao processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, ele pode aferir que haja a pertinência de separação dos feitos, né? Que sejam separados os feitos. Ok? Então a questão número 12 está correta. Ah, professor, tem previsão legal isso? Tem, pessoal. Está na lei das eleições. Então, lei das eleições, se vocês quiserem anotar o artigo, é o 96B. Tá bom? Questão 12, correta. Vamos agora para a próxima questão, número 13. É constitucional a previsão do prazo de até 8 anos para a vigência dos órgãos provisórios dos partidos políticos. Bom, órgão provisório é quando o partido está sendo criado, né? No momento da criação, para que as coisas andem com mais celeridade, são criados órgãos ali provisórios e muitas vezes esses órgãos são criados só por conta desse momento de criação de partido. Só que tem partido que estão com órgãos provisórios permanentes, não fazem eleição, mesmo com previsão estatutária, e isso viola vários princípios constitucionais. Para regularizar esta situação, nós tivemos que o Supremo Tribunal analisou, né, julgou uma ação declaratória de inconstitucionalidade para discutir sobre a questão desses órgãos provisórios. Então, o que nós temos aqui, pessoal? A ADI foi a de número 6.230, certo? Lá de 2022, está presente no informativo 1062. Bom, o que ficou determinado? Olha só, os partidos políticos, por meio da sua autonomia constitucional, eles vão poder estabelecer os mandatos dos seus dirigentes, né, os dirigentes dos seus órgãos, desde que seja compatível com o princípio republicano de alternância de poder, como acontece com os chefes do Poder Executivo, por meio de eleições periódicas, né? Agora, a previsão aqui da questão foi de que é constitucional a previsão do prazo de até 8 anos para a vigência dos órgãos provisórios dos partidos. O que o Supremo Tribunal Federal definiu que é inconstitucional? Se eu estou falando de alternância de poder, quando eu estabeleço prazo de até 8 anos de vigência para os órgãos provisórios, não tem nada de provisório aqui, né? O Supremo Tribunal Federal declarou que é inconstitucional a previsão desse prazo de até 8 anos para a vigência dos órgãos provisórios dos partidos. Para quê? Para evitar distorções ao claro significado da palavra provisório, da provisoriedade. Porque a gente constata notadamente que nesse período poderiam ser realizadas distintas eleições em todos os níveis. Na verdade, aconteceram nesses 8 anos, né, se a gente considerasse como constitucional, aconteceram durante esses 8 anos eleições para todos os níveis federativos, certo? Mas aí, aqueles que não respeitaram essa situação, o Supremo Tribunal Federal disse que é constitucional a previsão de concessão de anistia às cobranças, devoluções ou transferências ao Tesouro Nacional que tenham como causa as doações ou contribuições feitas em anos anteriores
por servidores públicos que exerçam função ou cargo público de livre nomeação ou exoneração, desde que filiados a partido político. Foi uma das decisões também tomadas nesse julgado, tá? Então, quando a questão fala que é constitucional a previsão do prazo de até 8 anos para a vigência dos órgãos provisórios dos partidos, tá errado, porque é inconstitucional, como foi declarado por meio da ADI 6.230. Ok? Questão 14. A multa estatutária por desfiliação partidária não decorre automaticamente da filiação e da consequente submissão às regras do estatuto, sendo imprescindível o documento de aquiescência, ou seja, de concordância, assinado pelo candidato. Então, aqui nós tivemos uma importante decisão, pessoal, dada pelo STJ, dizendo, então, o seguinte, que a multa estatutária por desfiliação não decorre automaticamente da filiação e da consequente submissão às regras do estatuto. Por quê? É imprescindível o documento de concordância assinado pelo candidato. Então, veja, é legítima a previsão de multa estatutária por quem se desfilia? É legítimo. Mas o que eu preciso garantir? Que eu tenho esse documento que comprova a concordância assinado pelo candidato frente a essa multa. Porque nós estaríamos diante de uma situação de quebra da fidelidade, de autonomia partidária, de não garantia da autonomia. Então, é legítima a previsão dessa multa como medida de desestímulo à infidelidade partidária. No entanto, eu preciso dessa aquiescência assinada pelo candidato. Questão 14 está correta, ok? Então, quem julgou isso foi o STJ, tá? Lá em 2021, você pode encontrar no informativo 720. Bacana? E vamos agora para a nossa última questãozinha, questão número 15. Os showmícios são proibidos, mas os artistas podem se apresentar em eventos destinados a arrecadar dinheiro para a campanha eleitoral. Comício pode, showmício não. Mas o que é autorizado hoje são aqueles eventos de arrecadação de recursos para a campanha eleitoral. Fazer uma feijoada, né? Então ali o ingresso que vai ser a doação vai ser convertida por meio daquele ingresso. Nesse ingresso eu preciso constar as regras para não ultrapassar os limites de doação de pessoas físicas. Os eventos de arrecadação de recursos, eles permanecem, tá? E eu posso ter apresentação artística nesses eventos de arrecadação de recursos, tá bom? O que não pode é a apresentação, seja ela remunerada, seja ela não remunerada, nos showmícios, tá? Bom, questão então 15, verdadeira, corretíssima, tá? Nós tivemos esse julgado apreciado pelo STF também. O informativo é o de número 1033, beleza? E a ADI que foi analisada foi a de número 5.970. Questão número 15, correta. E assim nós terminamos mais uma correção de simulados. Espero que vocês tenham gostado. A gente fica por aqui e a gente volta no próximo simulado, corrigindo o 11º, quando ele for disponibilizado para vocês. Então curtam esse vídeo, se inscrevam no canal e me sigam no Instagram, @professorbrunoeleitoral. Até mais, tchau, tchau.